Bom dia, meus pimpolhos! E hoje na nossa aula as plantas se reproduzem. Então vamos iniciar com a correção do livro didático, a página 60, a questão 2, e depois nós daremos continuidade com o nosso conteúdo sobre plantas, página 28, 29 e 30. Então, na segunda questão, ligue as partes das plantas às respectivas funções. Aí tem raízes, folhas, caule e flores. Aí tem as respectivas funções. Lembrando que cada parte da planta é muito importante para a sua sobrevivência. E cada uma tem sua função. Então, produção de alimentos e respiração, absorção de água e nutrientes, reprodução, transporte de substância entre as raízes e as folhas. Então, a raiz, qual é a função dela? Absorção de água e nutrientes. As folhas, qual é a função dela? Produção de alimento e respiração. Caule, transporte de substância entre as raízes e as folhas. Então, absorve pela raiz e o caule transporta até as folhas e as outras partes, flores, fruto. Flores é a parte da reprodução, que aí nessa aulinha de hoje nós vamos estudar a reprodução das plantas. E aí vai entrar essa parte das flores que tia vai explicar como é a reprodução por parte das flores, tá certo? Então vamos agora pegar o livro didático, abrir na página 28 para a gente entender como as plantas se reproduzem. E isso, elas também se reproduzem. Uma das características dos seres vivos é a sua capacidade de reprodução. As plantas podem se reproduzir de diversas maneiras. A maioria delas tem flores. No miolo das flores, lá dentro, existe uma parte feminina ou masculina. Algumas flores têm as duas partes, tanto tem a parte feminina como tem a parte masculina. A parte masculina produz grãos de pólen, que é tipo uma poeirazinha, que às vezes você pega no miolozinho e suja a sua mão. Então, ali são grãos de pólen. Para que a reprodução aconteça, os grãos de pólen devem chegar até a parte feminina da flor. Esse processo é conhecido como polinização e pode ocorrer com o auxílio de insetos como morcegos, aves, vento e água. Às vezes está ventando bastante num local que tenha plantas com flores. E aí aquele vento leva esse pólenzinho até outra planta, onde lá esteja uma parte masculina ou feminina, e aí vai reproduzir, que é o processo chamado de polinização. Então, depois que o grão de pólen chega a uma parte feminina da flor, ocorre a fecundação, que é a união das estruturas reprodutivas masculinas e femininas. Dessa união surge o embrião, que fica protegido dentro da semente. Tia Poliana, não entendi muito bem. Então, tia Poliana vai explicar como tia Poliana explica, né? Sempre. Eu vou pedir para vocês pegarem agora um feijão, uma sementezinha de feijão. E vou pedir que com cuidado, ou se você não conseguir, peça a quem estiver lhe orientando nos estudos nesse momento,
Peça para abrir o grãozinho de feijão ao meio, porque vai ter duas bandinhas. Quando você abrir essas duas bandinhas, você vai perceber que em uma bandinha tem um negocinho fininho com duas folhinhas. Às vezes tem uma folhinha, às vezes tem duas folhinhas. Essa parte aí é chamada de embrião. E por isso que se você, quando plantou esse feijãozinho, lembra da nossa aula que vocês fizeram a plantaçãozinha das sementes de feijão? Então é por essa parte aí que vai nascer a planta, porque tem esse embrião. E para poder esse embrião ser dessa forma assim, teve esse processo de polinização, fecundação entre a parte reprodutiva masculina e feminina para se transformar no embrião. Você pode fazer isso também com um carocinho de laranja. Se você também tirar aquela cascazinha da sementinha da laranja e abrir, você também vai encontrar o embrião, tá certo? Então agora vamos fazer a leitura aqui desses quadrinhos pra gente logo em seguida e resolver a atividade. As flores são os órgãos responsáveis pela reprodução da maioria das plantas. Em geral, elas têm pétalas coloridas, são perfumadas e produzem néctar, o que atrai alguns insetos, principalmente as abelhas. Então, esse néctar é um líquido açucarado produzido pelas flores. O néctar é alimento de borboletas, beija-flores e outros animais, e também das abelhas. Ao visitar as flores em busca de alimento, no caso aí dessa imagem, a borboleta, ela está em busca do alimento. Qual é o alimento? O néctar. A borboleta carrega os grãos de pólen de uma flor para outra. Então, ela pousa numa flor para se alimentar. E aí, ao passo que ela está se alimentando, ela, quando for pousar em outra flor, ela vai estar como se fosse sujazinha de pólen. E aquele pólen vai ficar na outra flor que ela pousou. E aí vai ocorrer essa polinização, né? De uma flor para outra. A partir daí ocorre a fecundação, que aí, dessa forma, vai surgir um embrião que está dentro da semente, né? A abelha com o corpo coberto de grãos de pólen, ó, ele geralmente tá sujinha, a abelha. Então, quando ela pousar em outra flor, ela também vai estar fazendo esse processo de polinização. E aí, ó, aqui ao lado diz: a semente resulta da fecundação. Dentro dela está o embrião que originará uma nova planta. Entenderam como é a reprodução das plantas? A parte feminina da flor se desenvolve e se transporta em fruto. Podemos dizer, então, que a partir das flores formam-se os frutos e as sementes, as quais darão origem a uma nova planta. Por exemplo, vocês já perceberam que a maioria das plantas, se não todas, quando as fruteiras, vou dar o exemplo das fruteiras, uma mangueira, primeiro aparece um cachozinho com um bocado de flor. A partir daquela flor, quando a florzinha cai, vai começando a surgir o fruto. E dentro do fruto está a semente. E a semente, dentro da semente tem o embriãozinho, que aí quando você plantar essa semente, vai nascer uma nova planta. Após a fecundação, a flor passa por transformações. As pétalas murcham e caem, e a parte feminina da flor se desenvolve, formando o fruto.
as sementes ficam protegidas dentro do fruto. Aqui, nessa imagem, observe, ó. Primeiro, aqui é romã. Não sei se vocês conhecem, mas aqui é uma fruta chamada romã. Aqui primeiro nasceu a flor, a partir daquele processo de polinização de pássaros, borboletas, abelhas. Quando essa flor, as pétalazinhas já caíram, embuchou, começou a nascer o fruto. Aqui está já o fruto. Dentro desse fruto se encontra as sementes. Os frutos protegem as sementes e podem ajudar a espalhá-las. Alguns frutos se abrem e lançam as sementes no ar. Outros são comidos por animais que eliminam as sementes com as fezes, espalhando-as pelos lugares por onde passam. Esse processo é chamado de dispersão. Enquanto tem aquele processo de polinização, também tem esse processo de dispersão. Por exemplo, esse fruto aqui, ó, romã, se um animal comer, e aí esse animal vai andando para bem longe, aí vai fazer o cocô longe, e aí no cocô vai sair as sementes. Aquelas sementes, no local que esse animal fez o cocô, vai nascer novas plantas. E aí esse processo é chamado de dispersão. Vamos conhecer um processo de dispersão? Por exemplo, o esquilo. Ele é conhecido como um roedor de nozes, né? Nozes também é uma sementinha. E aí ele come aquela sementinha e ele vai andando. Ao passo que ele for andando, no local que ele parar para fazer o seu cocô, ele vai fazer essa dispersão da semente e vai nascer uma nova árvore. Entenderam? Então, lápis na mão. Observe a vida de animais e plantas e uma inspiração para muitos poetas. É uma inspiração para muitos poetas. O Beija-Flor e depois leia o poema O Beija-Flor e depois faça o que se pede. O Beija-Flor bate as asas tão depressa, zumbindo de flor em flor, provando cada sabor, assim que o dia começa. Beija-Flor jamais descansa, porque nunca enche a pança. Então, de acordo com a leitura desse poema aí, a frase a seguir é um resumo do poema. Leia com atenção e risque as palavras que estão de acordo com o poema. Tem 2 palavrinhas aí nos quadrinhos, em cada parte. Então, vai ter uma palavrinha que vai combinar com a frase. Por exemplo, o poema narra uma cena em que o beija-flor está parado ou voando? Diz assim, bate as asas tão depressa. Então, esse bater asas é parado ou é voando? Voando. Então, você risca a palavra parado, porque não vai dar certo. Então, vamos lá. O poema narra uma cena em que o beija-flor está voando, em busca de alimento ou descanso. Olha aí, bate as asas tão depressa, zumbindo de flor em flor, provando cada sabor. Então, ele está em busca de quê? De alimento. Então, você risca a palavra descanso. Durante a manhã ou tarde, vamos lá. Assim que o dia começa. Assim que o dia começa, é pela manhã ou é pela tarde que o dia começa? Não, tia Poliana. O dia começa pela manhã, então a palavrinha tarde a gente risca. Agora vamos ler a frase completa. O poema narra uma cena em que o beija-flor está voando em busca de alimento durante a manhã. Muito bem. Qual é o alimento que o beija-flor busca nas flores? Lá do texto da explicação, qual era?
néctar. Muito bem. Ao se alimentar, o beija-flor também auxilia na reprodução das plantas, levando o pólen de uma flor para outra. Esse processo é chamado de quê? Aquele pozinho que um animal, por exemplo, o bicozinho dele aí, absorvendo esse néctar, vai ficar meladinho de pólen. E esse pólen, quando ele for para outra flor, aí vai fazer aquela parte da fecundação de uma flor para outra. Então, esse processo é chamado de dispersão ou de polinização? Polinização, muito bem. Segunda questão. A cutia é um roedor que se alimenta de frutos e sementes como o pinhão. O pinhão é uma semente de pinheiro do Paraná, árvore comum no sul do Brasil. Ele serve de alimento para muitos animais da floresta e para as pessoas que costumam comê-lo assado ou cozido. Então, eu já até assisti uma reportagem dessa semente aí de pinhão que é usado na culinária. Após se alimentar, esse animal tem o hábito de enterrar, olha aí, as sementes que sobraram, provavelmente para comer depois. Então, ele vai roendo, rói a semente e, às vezes, quando não está mais com fome, ele enterra algumas sementes com o intuito de depois voltar para comer. Só que aí, na maioria das vezes, ele não lembra onde enterrou. Olha aí. No entanto, muitas das sementes enterradas germinam e dão origem a novas plantas. Sem saber, a cutia planta as árvores que produzem seu alimento. Olha que interessante. Sem ela saber que está plantando para depois, com um bom tempo, ali servir de alimento para ela, porque vai germinar e nascer uma nova planta. Letra A. Quando enterra os pinhões, a cutia ajuda a espalhar essas sementes na natureza. Esse processo é chamado de fecundação, dispersão ou polinização. Qual desses processos aí combina mais com o que a cutia faz? Isso, a dispersão. Ela colocou lá na natureza, enterrou a semente e aí ela, quando não vai saber voltar e procurar onde foi que ela enterrou, então essa semente germina e vai dar origem a uma nova planta que com o tempo será seu alimento novamente. Balãozinho para discussão, na letra B. De que outras formas os animais podem contribuir com a reprodução das plantas? Então, os animais que se alimentam de frutos e ao defecarem, liberam as sementes em diferentes locais, né? Pelo cocô, que tia explicou anteriormente. Isso daí também é um processo de contribuir para a reprodução das plantas. E olha como tudo isso é importante para o nosso planeta, certo? Então, hoje a nossa agenda para complementar os nossos estudos, seu livro de atividade nas páginas 61 e 62. Obrigada, um cheiro no coração de cada um de vocês.